Se o senhor soubesse, a minha felicidade em vê-lo não tem comparação. Muito obrigada por essa oportunidade de ouvi-lo novamente. E que os nossos alunos possam aprender muito, assim como nós também aprendemos com o senhor. Então, tá bom. Professor, veio torcida organizada assistir o senhor não tem noção. Então, tá bom. Não deixe ele nervoso, ele já está nervoso porque é online, ele nunca fez online. Não, são só 97 pessoas por enquanto. Vocês querem esperar mais gente? Você quer ir começando? Na hora que ele bater o martelo para começar, a gente começa. Quem manda aqui é o senhor na sala de aula. Então, vamos começar. Manda ver, chefe. Estamos aqui. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar vocês, a Cíntia, a Daniela e a todos vocês aí que estão nos ouvindo, participando dessa, como diz minha filha, dessa live, né? Para mim, uma palestra online. Então, hoje nós vamos procurar falar alguma coisa a respeito sobre lesões cancerizáveis que vocês solicitaram para que eu pudesse falar para vocês aqui, né? Antes de nós começarmos a falar realmente sobre lesões cancerizáveis, nós teríamos que dar uma pincelada, falar alguma coisa a mais, assim, a respeito de câncer de boca. Nós sabemos que a mucosa bucal, vocês devem conhecer perfeitamente, que ela é revestida totalmente por tecido epitelial. Então, isso já nos leva a uma hipótese de diagnóstico de 94% a 96% de carcinomas epidermoides, e algumas pessoas também chamam de carcinoma espinocelular, porque é um câncer que começa onde? Naquela camada central da camada epitelial, as células espinhosas que ali começam. Então, e a mucosa bucal, toda a cavidade, ela é facilmente examinável. Então, nós com um espelho e uma fonte de luz, nós podemos examinar perfeitamente toda a parte da mucosa bucal. Então, isso é importante para nós, porque as lesões cancerizáveis, hoje em dia, elas são importantes porque elas nos levam a um diagnóstico precoce dessas lesões e assim, um tratamento que a gente possa fazer para esse paciente, evitando uma instalação realmente do câncer bucal na boca. Porque hoje nós sabemos que 60% das lesões que nos procuram no consultório dos cânceres, eles aparecem nesse estado, aonde se vê o tamanho da lesão, o que nós podemos fazer para esse paciente, praticamente é nada. Porque quando nós falamos em tratamento de câncer de boca, ou seja, do câncer do carcinoma epidermoide, a prioridade é o quê? A cirurgia. Depois vem a radioterapia e depois a quimioterapia, quando essas lesões, esse câncer já está disseminado no organismo. Então, imagine, e quando se fala em cirurgia do câncer, geralmente é preconizado que seja feito uma exceção preventiva do dobro do maior diâmetro da lesão. Então, imagine como fazer uma cirurgia num paciente que tem do tamanho dessa lesão, em que nós vamos levar o dobro do maior diâmetro em todas as extensões. Principalmente aqui, se nós levarmos para fundo do assoalho de boca, nós praticamente chegaremos o que aqui embaixo, na região submentoniana aqui, seria praticamente na pele. Então, isso aqui é importante o quê? Nós fazemos um diagnóstico precoce dessas lesões. E isso nós vamos fazer o quê? Através dessas lesões cancerizáveis. Então, eu perguntaria assim para vocês, o que seria uma lesão cancerizável? Nós vamos ver, são alterações teciduais que têm um potencial de se transformarem em lesões malignas, mas podem permanecer estáveis, principalmente se irritações sobre as mesmas forem evitadas. Então, isso é importante, porque vai nos dar uma dimensão de que é uma lesão que é localizada em um determinado local e que, dependendo desse conceito, diferindo o que se fazia anos atrás, aonde as lesões cancerizáveis, elas eram caracterizadas por apresentarem já algumas atipias celulares. Hoje, isso caiu por terra, não se admite mais, e o conceito
dessas lesões é de que elas não devem ter atipias celulares de malignidade, porque se elas tiverem, elas já serão consideradas uma neoplasia maligna e não mais uma lesão cancerizável. Então, quando nós temos isso daqui, qual seria a importância de nós conhecermos essas lesões cancerizáveis? Primeiro, no diagnóstico precoce, como eu acabei de falar para vocês. Porque, examinando um paciente, encontrando uma lesão cancerizável, fazendo um diagnóstico e, se possível, a eliminação dela, da mucosa bucal, nós estamos fazendo o quê? Um diagnóstico precoce e vamos fazer o quê? As principais funções, as principais responsabilidades do dentista frente ao câncer bucal, qual é? O diagnóstico e o quê? A prevenção do câncer bucal. Depois, o tratamento já é de alçada médica através dos oncologistas. Então, se nós temos que fazer a prevenção do câncer, é o quê? Fazendo um diagnóstico precoce dessas lesões através do quê? Das lesões cancerizáveis. Uma outra importância de conhecer, saber dessas lesões, é por causa do aumento dos casos que estão ocorrendo nos últimos anos. Nós temos observado na clínicas que cada vez mais os pacientes têm nos procurados, encaminhados por outros colegas, portadores dessas lesões cancerizáveis. Isso por quê? Pelo aumento do tabagismo e, inclusive, também do etilismo. E o que nós temos observado é que cada vez mais o jovem está fumando mais e bebendo mais. Eu não digo muitas vezes assim, tomar o quê? Um chopp numa chopada de faculdade desse final de semana, onde bebem até dormir na grama. É aquele que tem o hábito, a rotina de beber diariamente, que leva a uma disfunção do fígado, levando uma cirrose hepática e levando a repercussão disso na mucosa bucal. Então, o diagnóstico precoce, em consequência desse aumento de número de casos, ele é bastante importante. E em terceiro, também, ponto que nós temos que ver, essa importância do conhecer as lesões cancerizáveis, é de ter uma visão ampla de odontologia, o que está ocorrendo cada vez mais o contrário. A odontologia está se especializando cada vez mais, e os profissionais estão olhando cada vez mais para as suas especialidades, deixando de ter aquela visão ampla no exame inicial dos seus pacientes. Por exemplo, o ortodontista só vê aparelho, o endodontista só vê tratamento de canal. O paciente chega lá, coloca o dique de borracha, trata o canal, o paciente volta para o seu dentista e ele não olha o resto. Os pacientes, os esteticistas, como falam hoje, que lidam com estética, veem o quê? Facetas de porcelana, resinas de última geração, e não procuram, muitas vezes, fazermos o paciente, assim, fazer um exame detalhado da mucosa bucal, e que é muito fácil, como eu falei anteriormente, basta ter um espelho, uma boa luminosidade, que todas as regiões da boca podem ser facilmente examinadas, né? Então, isso é importante, e eu sempre cito como exemplo, anos atrás, dando uma palestra sobre isso, nós estávamos ali presente, o professor Luciano, que é um endodontista famoso, e no final da palestra ele pediu a palavra e falou assim, que ele se penitenciava, e que daquele momento para frente ele ia dar mais cuidado para os pacientes, porque ele sempre dizia, os pacientes chegam no consultório, eu coloco o dique de borracha, ou muitas vezes a própria secretária já colocava, instalava o dique de borracha, ele tratava o canal, tirava o dique de borracha do paciente e ia embora, e ele não examinava o paciente. Então, quantas vezes podia ter alguma lesão que o colega que encaminhou o paciente para ele também não tinha observado e também passou desapercebido para eles. Tem um outro exemplo muito simples, de um curso que o professor Barbosa nos veio em Curitiba aqui nos dá, em que ele estava falando sobre essas lesões cancerizáveis, e no meio da palestra, uma participante chegou para ele, interrompeu, e disse assim, que era muito bonito que ele estava ali explanando, explicando, mas ela, com todos os anos de clínica que ela tinha, ela nunca tinha visto nenhuma lesão dessa. E com toda a humildade e característica do Dr. Barbosa, ele falou para ela assim, tenho certeza de que você não viu muitas das lesões,
mas muitas delas lhe viram. Então, isso, porque o que nós encontramos no nosso paciente? O que nós queremos ver e o que nós conhecemos. Então, se eu vou para examinar um paciente, fazer um tratamento, já com o objetivo específico de fazer uma restauração, uma endodontia, seja um tratamento, um aparelho ortodôntico, muitas vezes deixo de examinar a mucosa bucal. E essa, então, visão ampla de odontologia, que está cada vez mais escapando do clínico geral e que nós devemos procurar cada vez mais evidenciar isso, principalmente a nível dos acadêmicos, né? Nós estamos falando o tempo todo em lesão cancerizável, que é aquela lesão localizada que tem um potencial de se transformar em câncer. Então, mas antes de eu falar para esse item, eu também recordaria uma coisa. Como é que eu sei que uma lesão é cancerizável ou não? Então, isso nós temos que nos basear na incidência de câncer sobre essas lesões. Por exemplo, se um paciente me vem no consultório com uma afta, eu consideraria essa lesão como sendo uma lesão cancerizável? Claro que não, porque se eu for ver na literatura, não vou encontrar nenhum caso de transformação maligna a partir de uma afta. Mas, se eu já pegar uma hiperqueratose de lábio e for pesquisar na literatura, eu encontrarei centenas de casos de câncer em lábio em consequência desse hiperqueratose labial. Então, a hiperqueratose labial, ela é considerada uma lesão cancerizável, porque existe uma transformação maligna sobre ela mais do que o esperado na população. Então, voltaremos a já falar um pouquinho com a pergunta que eu fiz. O que seria uma condição cancerizável? Lesão, uma lesão localizável. Condição, como diz, ela se refere mais às condições sistêmicas do paciente que levam a alterações na mucosa bucal que favorecem a se estabelecer as neoplasias malignas. Então, é uma alteração sistêmica do paciente que predispõe a ele a haver uma transformação maligna. Então, nisso aqui nós temos o etilismo que nós falamos. É clássico e conhecido que o alcoólatra veterano, aquele que usa de bebidas, principalmente as destiladas, a cachaça, o uísque, o gin, a vodka, esses o que leva a alterações a nível de fígado, que leva a uma cirrose hepática. Essa cirrose hepática leva a alterações na mucosa bucal, principalmente a nível de assoalho de boca, a nível de terço anterior da língua, causando uma atrofia dessas regiões, e que, então, isso favorece que nessas localizações uma lesão cancerizável se torne mais facilmente num câncer bucal. Um exemplo que nós temos aqui é que um fumante que não fuma 1, 2, 3 cigarros por dia, mas aquele que fuma 1, 2 carteiras de cigarro, ele tem 12 vezes mais a possibilidade de sofrer uma transformação maligna na mucosa bucal. Já aquele que fuma essa quantidade de cigarros e que bebe, que é um alcoólatra, esse aqui vai aumentar para 120 vezes mais a possibilidade de haver uma transformação, uma neoplasia de mucosa bucal. Então, você vê que a condição cancerizável, ela simplesmente ajuda, favorece a transformação maligna, muitas vezes, de lesões cancerizáveis. E dentro dessas condições nós temos, por exemplo, o etilismo, nós temos aí a diabetes, que pode preconizar também. Nós temos o caso do sistema imunológico, então a deficiência do sistema imunológico também favorece o estabelecimento de câncer. Nós temos exemplos bem característicos da AIDS. Os pacientes aidéticos têm uma maior possibilidade de ter vários tipos de câncer, principalmente o sarcoma de Kaposi. Os pacientes que sofreram, por exemplo, transplante de órgãos, existem já trabalhos feitos sobre transplantes de rim. Então, esses pacientes que sofreram transplantes de rim e que tomam imunossupressores para o resto da vida, eles são mais suscetíveis a desenvolverem cânceres bucais também. Então, o sistema imunológico está bastante condicionado com uma condição cancerizável a estabelecer esses cânceres bucal. Algumas situações de hiponutrição, por exemplo, em que vai haver uma carência nutritiva desses pacientes, também pode favorecer e levar
somatizar e levar ao desenvolvimento do câncer. Então, você vê que muitas vezes está associado lesão cancerizável e condição cancerizável para o desenvolvimento do câncer. Quanto à classificação das lesões cancerizáveis, não existe uma uniformidade universal sobre isso. Então, não existe uma classificação universal em que se possa dizer as lesões são esta, esta e esta, como tem em certas doenças. Existe uma discussão muito grande, uns aceitam um tipo de lesões, outros aceitam que não, mas então eu procurei colocar aqui para vocês as principais, essas que são aceitas pela maioria dos autores, e coloquei também 3 aqui como uma observação, que seriam, então, as principais: a hiperqueratose do lábio, a leucoplasia e as fissuras e úlceras de contato. E depois nós vamos conversar um pouquinho sobre as hiperplasias irritativas, as eritoplasias e o líquen plano. Eu não coloquei aqui em cima, por exemplo, o nevo, porque o nevo pigmentado, ele é uma lesão que está em discussão bastante na literatura, se ele é ou não é uma lesão cancerizável da mucosa bucal. O que vem a ser o nevo? Aquelas pintinhas de melanina que todos nós temos na pele, raro de ocorrer na mucosa bucal, mas pode, principalmente na região de palato, pode ocorrer na mucosa jugal, e que, se tiver trauma sobre essas lesões, alguns autores dizem que pode vir a se transformar em um melanoma. E nós sabemos que o melanoma é uma das neoplasias mais agressivas que nós temos, principalmente em qualquer região do organismo, mas principalmente a nível de mucosa bucal. Tem uma pesquisa feita pelo professor Edu de Florianópolis, em que, de todo o trabalho que ele desenvolveu, diz que a sobrevida que ele encontrou mais longa em pacientes portadores de melanoma na boca foi de 6 anos. Então, eu digo, será que o nevus é ou não é uma lesão cancerizável? Como é uma lesão pequenininha, de no máximo, tenha lá 5 milímetros, isolada, solitária, em que esse paciente não é afrodescendente, não é assim, descendentes de portugueses, de espanhóis, de árabes, de índio, de caboclo, então que tem aquela melanose racial, que não toma medicamentos que causam essas pigmentações negras, como é o caso hoje que está em voga a hidroxicloroquina, nós sabemos que esses levam à formação, essas medicações à base de quininos, podem levar também uma pigmentação, principalmente no palato, de coloração negras, como se fossem melaninas. Então, mas existe um histórico que nos leva ao diagnóstico. Mas eu, pessoalmente, só encontrei um nevus, aquela mancha pequenininha, preta, seja lá, fácil de remover, removo, mando para o histopatológico, o paciente fica livre e eu fico tranquilo, porque muitas vezes esses pacientes não retornam ao consultório e você não tem uma preservação desses pacientes. Então, vamos começar a falar alguma coisa a respeito da hiperqueratose do lábio. Nós sabemos que as alterações que ocorrem no lábio inferior, especialmente em indivíduos de pele claras. Então, o afrodescendente não tem hiperqueratose do lábio. Já os alemães, os poloneses, os suecos, toda aquela parte dessa região de pessoas de pele clara, são mais suscetíveis a desenvolver essa hiperqueratose. E dentro de todas essas lesões cancerizáveis, ela é a que mais sofre transformação maligna. Ela também é denominada, algumas vezes, como sendo uma queilite actínica. Então, você dá um nome de hiperqueratose quando forma aquela crosta que forma, assim como o paciente diz, uma casquinha de ferida. E a queilite actínica, quando já existe um processo inflamatório maior, causando muitas vezes fissuras, úlceras, feridas, então por isso que eles chamam de queilite actínica, ou seja, formada através das intempéries, das variações da atmosfera, inclusive nós temos, que a maior causa da queilite, da hiperqueratose, é o quê? O calor, o sol. Mas o frio também leva a desenvolver. Aqueles pacientes que durante o inverno, quando está muito frio, começam a sofrer rachaduras com sangramento nos lábios, são pacientes que têm tendência a desenvolver a queilite actínica ou a hiperqueratose labial, né? Então, vocês veem aqui, por exemplo, nesse slide, um paciente que tem o lábio, em que nós vamos observar algumas alterações já esbranquiçadas, onde vai haver um aumento de queratinização dessa região do lábio.
Então, são pacientes que devem ser observados. Eu sempre digo que o dentista, quando chega o paciente no consultório, ele primeiro cumprimenta o paciente, que hoje em dia não se pode mais dar a mão, né, mas se cumprimenta o paciente e com os olhos vai-se diretamente ao quê? Nos lábios do paciente, para ver se ele já tem uma alteração. É uma lesão que facilmente é observada nos pacientes, que ela está na parte de pele, do rosto, porque isso, inclusive, fazendo uma pequena observação, o câncer de lábio, muitas vezes, ele não aparece nas estatísticas da odontologia, porque a dermatologia pega, os médicos da dermatologia pegam essas estatísticas de câncer de lábios para eles. Então, existe mais ou menos uma disputa dessas lesões. É o do médico ou é do dentista? Então, muitas casos, a casuística vai para a medicina e algumas vezes fica na odontologia. Então, existe mais ou menos uma confusão, muitas vezes, nas estatísticas por essa parte, porque a parte de pele, o médico acha que daí e da competência dele, nós dizemos que essa parte é da competência nossa da odontologia. Nós também podemos ver, por exemplo, nesse caso, como vocês estão vendo aqui, ó, uma senhora de pele clara, aonde nós temos aqui a região do lábio inferior, aonde nós não encontramos aquela parte externa, aquela parte de pele. Eu sempre brincava, né, hoje sou aposentado, com os alunos, eu digo, se essa senhora fosse passar um batom no lábio, aonde iria passar o batom? Entende? Ela saía rebocada como o Bozo, mas aqui, porque ela não tem mais essa parte, porque desapareceu em consequência essa incidência de raios solares, do frio, e que deu a formação da hiperqueratose labial. Aqui vocês já observam o quê? Uma hiperqueratinização, onde ela sempre formava uma casquinha de ferida, que saía no coçar, ou muitas vezes no lavar o rosto, no tomar banho, ela se desprendia, mas logo em seguida formava novamente outro. Então, aqui, se nós fizermos uma biópsia nessa localização, temos certeza que nós já vamos encontrar, porque isso aqui já não é mais a queilite, a hiperqueratose, isso aqui já é o início do desenvolvimento de um carcinoma no lábio. Tão pequenininho. Então, como eu falei para vocês, imagina num tratamento, é preferível ter uma lesão daquele tamanho, como mostrei no início, ou uma lesão pequena como essa. Então, o dobro de tamanho. Vou fazer uma cunha aqui, para que eu possa remover essa lesão. E o dano funcional, o dano estético que eu vou causar nessa paciente é muito menor do que aquela lesão que eu apresentei no início da explanação para vocês. Então, isso que nós devemos sempre tomar cuidado com esses pacientes que têm essa formação do lábio, essa formação dessa hiperqueratose ou essa queilite actínica, né? Vocês observem esse senhor aqui, mesma coisa, ó. Temos já uma hiperqueratinização esbranquiçada, a parte aqui de pele, de lábio, praticamente não existe, houve uma atrofia, um desaparecimento, né? E se nós observarmos aqui, nitidamente, nós temos aqui uma hiperqueratose que está formando, e aqui nós temos um local onde nós realizamos a biópsia, e veio aqui como sendo já um carcinoma in situ, ou seja, um carcinoma que está localizado no interior da camada epitelial. Então, nessa aqui, esses pacientes devem ser orientados a procurar usar o quê? Esses cremes fotoprotetores, de, no mínimo, fator 30. Eles são mais difíceis de serem encontrados, o 15, que é o mais comum, eles já não têm ação, ele não inibe, não protege os lábios como de 30 para cima. Nós podemos ter 30, 40, até 60, que daí ele é chamado de bloqueador solar. Então, esses produtos que nós devemos orientar nossos pacientes, que eles têm que usar constantemente para evitar que a radiação solar ou mesmo o frio venha a desenvolver uma hiperqueratose que venha a sofrer transformação maligna no lábio, como estão vendo aqui, ó. Aqui nós temos um caso bem característico da queilite actínica, inclusive que é um processo inflamatório. Um paciente que tem também, vocês podem observar, um lábio que não conseguimos diferenciar parte de pele com parte de mucosa, parece uma coisa só. Então, temos as regiões esbranquiçadas que se expôs ao sol,
ficou um tempo, e causou que uma inflamação, inclusive, que isso aqui são lesões, não é câncer, isso aqui são inflamações que ocorreram em consequência da alta incidência do sol. Isso é muito comum, muitas vezes, quem tem a tendência a ter essa hiperqueratose, e muitas vezes assim vai, por exemplo, numa partida de futebol que pega com a radiação solar durante os 90 minutos, e ainda por cima ele fica comendo pipoca o jogo inteiro com sal, então ele tem aqui uma quelite temperada com sal, né, que ajuda ainda mais a desenvolver essa quelite, causar essas alterações a nível do lábio, né? Vocês veem aqui, olhe a dimensão desse carcinoma no lábio. Nós temos que ver que esse carcinoma, ele não começou desse tamanho, ele começou pequenininho, através de uma pequena crosta que aqui se formou, ou 2 ou 3 crostas, mas que, não tendo o devido cuidado, a pastilha andou se transformando uma lesão maligna, num câncer, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, imagine aqui, se ela vai ter aqui uns 2 centímetros de diâmetro, eu vou levar o que essa dimensão aqui, 4 para cá, 4 para cá, 4 para lá e 4 aqui, você veja o desgaste, a incisão que eu vou ter que fazer, o defeito que vai ficar, inclusive, estético, funcional, desses pacientes, né? Vamos falar sobre a segunda, que seria o quê? A leucoplasia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a leucoplasia são placas esbranquiçadas na mucosa bucal que não pode ser removida por raspagem e não pode ser classificada como nenhuma outra doença. Engraçado, né? Um conceito assim, uma conceituação que diz nada com nada. Mas por que eles, mais ou menos, eles dão essa conceituação? Porque no histopatológico, todas as patologias, elas possuem células características que dão informações para que o patologista dê um diagnóstico histológico. Como, por exemplo, assim, pegar um exemplo de uma candidíase hiperplásica, por exemplo, eles vão encontrar as hifas ali. Um líquen plano, ele vai encontrar o que? Aquela liquefação da membrana basal, uma infiltração no tecido conjuntivos. Já, por exemplo, assim, a leucoplasia, o que nós vamos encontrar é o plano histopatológico. Uma acantose, uma espongiose, uma hiperqueratose, uma hiperortoqueratose, uma hiperparaqueratose, que são quadros histológicos comuns a todas essas outras enfermidades que apresentam lesões esbranquiçadas também. Nós não vamos encontrar nenhuma célula característica que o patologista chegue e diga assim, ó, é uma leucoplasia. Então, ele dá o diagnóstico baseado, que como ele não encontra nenhuma célula que dê uma informação de uma doença específica, então ele diz, isso é uma leucoplasia que está. É bom informar para vocês, porque esse termo de leucoplasia, ele é característico nosso, da odontologia. O médico, por exemplo, não conhece esse termo de leucoplasia. Então, muitas vezes, quando nós encaminhamos uma espécie de uma biópsia para se fazer o exame no laboratório, que a maioria deles são feitos através de médicos e que desconhecem, quando ele vai examinar essa peça e vai ver todo esse quadro clínico de hiperqueratose, acantose, espongiose, que é característico de pele, então ele vai dar o diagnóstico como sendo o quê? Uma epidermização da mucosa bucal. Então, se vocês um dia mandarem uma peça para o laboratório e virem com esse diagnóstico de epidermização, quer dizer, epiderme da mucosa bucal, vocês entendem como sendo uma leucoplasia da mucosa bucal. Quando nós fazemos leucoplasia, nós temos que pensar numa outra alteração, que é a hiperqueratose reacional. Clinicamente, ela é idêntica à leucoplasia. A diferença é que, na leucoplasia, eu eliminando o fator, eliminando a irritação, a causa que leva à formação da leucoplasia, ela permanece. Porque já existe ali alterações a nível de DNA dessas células que fazem com que a mesma tenha uma iniciação muito leve para o desenvolvimento de uma neoplasia, porque em torno de 6% delas se transformam em câncer, mesmo que não tenha traumatismo nenhum sobre elas, enquanto que na hiperqueratose reacional, que é uma lesão idêntica e branca, que nem a leucoplasia, essa alteração ainda não aconteceu.
Então, para eu poder fazer um diagnóstico diferencial, se mandar para o histopatológico, ele vai ver hiperqueratose, acantose, esponjose igual nas duas. O que eu faço? Eu elimino o trauma dessa lesão, quando possível, e vou ver se ela desaparece ou não. Se em torno de 30 dias ela desapareceu espontaneamente, eu fico como sendo uma hiperqueratose reacional, uma lesão que não tem nenhuma tendência a sofrer transformação maligna. Mas se ela persiste, ela fica igual, então eu digo, ela é uma leucoplasia e tem que ser tratada como uma lesão cancerizável, tomando todas as medidas e os cuidados sobre esta lesão, né? Então, aqui nós temos, como você vê, paciente era quilista e com uma leucoplasia em assoalho de boca, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, branca, que não sai por raspagem, de aspecto um pouco rugoso, e que, o que fazer, por exemplo, com um paciente desse? Ele tem uma condição cancerizável, que é o etilismo, e essa lesão que está que não pode sofrer trauma na boca. O ideal seria remover cirúrgico, fazer uma cirurgia e remover. Mas como eu faço para remover essa lesão por inteiro? Porque eu não posso remover uma leucoplasia em partes, porque ela se refaz leucoplásica. Eu tenho que remover essa lesão por inteiro com uma pequena margem de segurança. Então, essa lesão é extremamente difícil de ser removida cirurgicamente. Mas, hoje, graças ao laser, então é fácil, porque você faz a cirurgia a laser, vai ser passando o laser, você calcula a profundidade do laser daqui, é uma lesão fácil de ser feita, uma cirurgia limpa, porque não existe sangramento, o pós-operatório, praticamente, o paciente não sente dor, e se consegue eliminar essa leucoplasia inteira em apenas uma sessão. Então, hoje, graças às laserterapia, nós podemos fazer isso. Mas quando eu falo de cirurgia laser, não é esse laser que a gente usa muitas vezes no consultório, com aquelas luzinhas vermelhas, uma coisa, para fazer clareamento e outras coisas, né? Que dá para, muitas vezes, fazer uma analgesia, tirar a dor do paciente. Esse é o laser cirúrgico, um aparelho extremamente caro, que muitas vezes os médicos ou oftalmologistas usam para fazer cirurgias de cataratas, as outras cirurgias, que é onde eles muitas vezes se reúnem 4, 5, compram esse aparelho e ficam segunda-feira, outra terça-feira, outra, e assim eles fazem um rodízio. E o odontólogo também, se for para fazer isso, poderíamos dividir, a menos que seja um estudante, quem sabe, da Unipar, um fazendeiro rico lá, né? E esse, quem sabe, pode comprar sozinho um aparelho desse e fazer sua cirurgia no consultório, né? Desculpe, uma brincadeira só para nós descansarmos um pouquinho aqui, né? Teve uma outra lesão da leucoplasia, como vocês veem aqui, ó, um aspecto extremamente verrucoso. Então, essa lesão aqui faz vir a se transformar num carcinoma verrucoso, é muito fácil, principalmente se tiver uma condição cancerizável e se tiver um trauma sobre essas lesões. Então, eu falei muito em agentes traumáticos, próteses, assim, PPRs, que podem vir a causar, muitas vezes, essas lesões, mas, muitas vezes, nessa região, como vocês veem aqui no bordo lateral da língua, quase na parte inferior, isso aqui, às vezes, um molar fraturado, em que tem uma fratura, como se diz, um corte de faca, assim, extremamente afiado, que na parede lingual, ele vai devagarinho causando uma irritação e pode vir causar uma leucoplasia, como essa daqui. E, muitas vezes, hábitos extremamente inocentes para o paciente, que ele não percebe que pode ser um fator desencadeante, pode ser o que esteja desenvolvendo uma leucoplasia. Também eu sempre cito um caso de uma paciente que tinha uma lesão, uma leucoplasia em assoalho de boca, e que foi feita uma anamnese, perguntado de tudo que ela podia fazer, o que ela tinha isso, o que ela fazia, aquele outro, e não conseguimos chegar a uma conclusão, o que poderia estar causando esta lesão. Até que um dia ela foi no consultório, e quando ela sentou na cadeira, ela cuspiu na cuspideira um dropzinho desses de menta. Daí eu cheguei e perguntei para ela, falei assim, você usa bastante isso aqui? Ela falou assim, isso aqui o dia inteiro, inclusive, eu tenho 2, 3 dentro da bolsa aqui, porque eu sempre tiro um e ponho outro na boca. E aonde você coloca? Ela assim, embaixo da língua. Então, você vê, um inocente hábito dela constantemente estar com drops na boca, sempre no mesmo local, aqueles produtos químicos da bala, do doce, causou uma leucoplasia naquele local.
Nós temos também o hábito do fumo invertido, em que é muito comum, na Bolívia, inclusive, nas altitudes, aonde, para não o vento não apagar, muitas vezes, o cigarro até de palha, eles colocam a brasa para dentro da boca, então, para que isso não venha apagar o cigarro. Então, esse calor pode, muitas vezes, vir causar também leucoplasia nesses pacientes. Então, são uma série de fatores. E outras vezes aparece uma leucoplasia sem ter uma causa aparente. São aqueles que a gente chama assim de origem idiopática. Não se sabe o que levou ao desenvolvimento. Porque você sabe que muitas vezes essas lesões e o próprio câncer, ele não é o paciente que quer, é o paciente que pode ter essas lesões. Então, a predisposição do organismo é que leva ao desenvolvimento dessas lesões e que muitas vezes o paciente não tem fator nenhum que seja o responsável e, como nós vamos ver, muitas vezes aparecem essas lesões, né? Dizem essa leucoplasia aqui no rebordo alveolar. Paciente portadora de uma próstata total, já sem, como vocês podem ver aqui, sem rebordo alveolar, a dentadura é totalmente solta, inclusive sem fixação nenhuma, acabou desenvolvendo uma leucoplasia, que vocês podem ver a extensão que tem essa aqui na paciente. E agora, diz para o paciente que ela não pode usar a dentadura, ou como nós vamos fazer? Fazer uma nova dentadura a uma paciente que não tem mais rebordo alveolar, que não vai fixar? Então, hoje nós temos também, se tiver posse, tudo, fazer o quê? O implante. Então, elimina esse problema. São recursos que atualmente nós temos que, quando tinha esses slides assim, já não tinha ainda essas oportunidades. E muitas vezes pacientes sem condições financeiras para fazer um trabalho desse, um pouco mais oneroso, colocar aqui uns implantes, ou pode ser só uns 2, 3 na frente, que possa adaptar, inclusive, uma prótese total mesmo nesses implantes, dando uma maior estabilidade. Mas antes de fazer uma nova prótese, tem-se que eliminar essa leucoplasia, como vocês estão vendo aqui. Fissuras e úlceras de contatos. Essas lesões são caracterizadas como uma solução de continuidade do epitélio, geralmente associada ao uso de próteses removíveis. Então, essas lesões, elas têm um potencial também bastante grande de sofrer transformação maligna. Nós sabemos que uma úlcera é uma lesão que houve uma perda total do tecido epitelial, expondo o tecido conjuntivo. Diferente da erosão. Vocês viram lá que uma erosão é uma perda parcial do tecido epitelial e que ainda não houve uma exposição do tecido conjuntivo. Já as fissuras e as úlceras já ocorreram essa formação dessas lesões. E geralmente, como está aqui, elas são o quê? Associadas às próteses removíveis. Então, geralmente, tem pacientes que vamos procurar tratar das duas lesões, tem uma hiperplasia irritativa causada por uma prótese, e essa leva, muitas vezes, à formação dessas úlceras de contato. Então, que seria associando as duas lesões, como eu falei para vocês, a hiperplasia irritativa. São crescimentos teciduais causados por irritações crônicas de baixa intensidade, geralmente associadas a próteses removíveis. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês, que eu falei que naquela parte de observação, a hiperplasia em si não é uma lesão cancerizável. Ela só se torna quando está presente o quê? Um traumatismo crônico, levando ao desenvolvimento de uma úlcera, uma fissura sobre essas hiperplasias. Se eu tiver uma hiperplasia sem nenhuma fissura, úlceras, elas podem ficar a vida inteira ali, que não tem potencial nenhum de sofrer transformação maligna. Isso é uma coisa, se vocês pegarem a literatura mais antiga, livros mais antigos, vocês vão ver que eles colocam as hiperplasias, principalmente as hiperplasias por câmara de sucção no palato, aquelas dentaduras que tem aquelas câmaras de sucção, onde diziam que hiperplasia por câmara de sucção são altamente cancerizáveis. Isso não existe mais, caiu por terra, e as hiperplasias por câmara de sucção não são cancerizáveis. Aquele tecido epitelial do palato, ele cresce até preencher a câmara de sucção. Se não tiver traumatismo, se não tiver solução de continuidade, fica ali para o resto da vida dos pacientes. Antigamente, nós tínhamos que pegar técnicas do rebolo, de bisturi, um monte delas, eliminar essas lesões do palato,
extremamente sensíveis para os pacientes, né? E que, porque isso iria se transformar em câncer. Hoje não, você vai mais com cautela, porque elas não são mais consideradas lesões cancerizáveis. Mesma coisa seriam que as hiperplasias evitativas. Então, essas, quando elas não têm uma úlcera, uma fissura sobre elas não são consideradas lesões cancerizáveis. Mas já, como vocês veem aqui, uma hiperplasia causada por uma dentadura, imagine a falta de adaptação dessa dentadura para causar uma hiperplasia com essa extensão, como vocês estão vendo aqui, ó. E aqui nós encontramos uma úlcera de contato, e aqui no outro lado também uma úlcera de contato. Então, se nós não fizermos um desgaste dessa prótese, isso aqui, com o passar do tempo, pode vir a se tornar uma lesão cancerizável, pode se transformar num carcinoma epidermoide. Então, nós temos que procurar eliminar o trauma. Nesse caso, não tem como eliminar o trauma. Nesse caso, é pegar a dentadura, ficar com a dentadura no consultório, que se nós mandarmos o paciente para casa, principalmente se for mulher, no sair do consultório, ela volta a colocar a dentadura. Tá? Então, é realmente ficar com a dentadura, e muitas vezes nós temos que usar o tratamento meio de choque, dizer, ó, se a senhora usar a dentadura, só vai morrer de câncer. Então, ele vai dar um choque na paciente, que daí ela se assusta, muitas vezes o paciente é um homem ou mulher, e procuram, quem sabe, não utilizar a prótese. Se em 15 dias, ou máximo 20 dias, essa úlcera que aqui se formou não desaparecer, nós temos que biopsiar aqui, porque pode facilmente, ele já está se transformando num carcinoma. Então, essas lesões cirurgicamente têm que ser eliminadas, né? Então, essa só mostrando para vocês que elas têm um potencial. Então, as fissuras, elas têm um potencial grande para sofrer transformação. Isso não precisa ser só causado por uma dentadura. Elas podem ser causadas também, por exemplo, por um bordo cortante de um dente inferior fraturado, ou grampo de uma PPR que fica machucando o bordo lateral da língua, a mucosa jugal. Então, esses traumatismos que levam a essa formação de uma úlcera, que com o tempo vai formando um tecido de granulação em volta, vai havendo um aumento de espessura. Então, essa lesão, essa úlcera para de ficar incomodando, para de doer, o paciente se acostuma, e isso pode vir a se transformar num câncer. Porque nós temos o grande problema que esses pacientes têm, como aquele slide que eu mostrei no início, que deixa ficar daquele tamanho, porque muitas vezes o paciente, uma que não dói, a lesão do câncer só vai começar a doer quando ele se torna infiltrativo, atinge planos mais profundos, tecidos de músculo, muitas vezes, assim, que daí na movimentação de língua o paciente sente dor, porque no início não tem sintomatologia dolorosa. E o outro motivo que os pacientes muitas vezes não procuram auxílio é que eles têm medo de que seja câncer. Eles dizem assim, eu não vou porque eu tenho medo que seja doença ruim. Nem a palavra câncer eles gostam de falar. Então, esse medo, esse receio de que aquele paciente tenha que seja um câncer, faz com que ele não procure. E nós sabemos que o câncer tem cura. Se ele for removido no seu início, ainda quando não houve disseminação de células, através, principalmente de câncer de boca, que ocorre através dos vasos linfáticos, então, se não houve disseminação de células, que não vai causar metástase à distância, esse paciente está curado. Então, tem cura, se ele for feito um diagnóstico precoce no início do seu aparecimento, né? E as eritoplasias, então, vamos passar para vocês. Também foi colocado na classificação do lado em que era fazendo uma observação. As eritoplasias são lesões avermelhadas na mucosa bucal. Atualmente, elas são consideradas como carcinomas in situ. E é importante fazer a diferenciação com outras lesões avermelhadas. Então, isso, alguns anos atrás, vocês vão encontrar as eritoplasias como sendo lesão cancerizável. Por exemplo, citando, por exemplo, o livro do Tomasi das primeiras edições, vocês vão encontrar a eritoplasia como sendo uma lesão cancerizável. Mas hoje ela não é mais considerada lesão cancerizável, porque nós já encontramos atipias de malignidade, falta de relação núcleo-citoplasma, hipercromatismo nuclear, hipercromatismo citoplasmáticos, mitoses atípicas. Então, essas alterações características de uma neoplasia maligna, nós já encontramos nas eritoplasias. E elas estão o quê? Situadas dentro da camada
epitelial, por isso que elas são chamadas in situ, elas não invadiram ainda o tecido conjuntivo, in situ quer dizer isso. E nesse caso, se nós fizermos o diagnóstico, nós estamos salvando a vida do paciente, porque não houve ainda metástase, porque a camada epitelial não tem vascularização, a vascularização que ela tem, como chega até a membrana basal, através depois dos osmose, que passa para o tecido epitelial. Então, células não se desprendem ainda e não caem a nível de vasos linfáticos para causar metástase. Então, as eritoplasias, quando encontradas, elas já são tratadas como sendo um câncer, como sendo um carcinoma in situ, né? Então, aqui nós temos, olha, no bordo lateral da língua, onde nós temos uma lesão avermelhada, aqui já até com lesões esbranquiçadas de uma possível leucoplasia junto, que daí elas são chamadas de leucoeritoplasias. Então, fazendo-se a biópsia de uma lesão igual a esta daqui, nós vamos verificar que elas têm já características de câncer e já são tratadas como câncer, né? Eu perguntaria para vocês aqui, se vocês fossem fazer uma biópsia, aonde vocês pegariam o local aqui da lesão para se fazer a biópsia? A maioria nos diz assim, não, eu vou pegar aqui na lateral da lesão para pegar tecido sadio e pegar parte da lesão. O que acontece muitas vezes? Com a preocupação que você tem de pegar tecido sadio, você não pega parte da lesão aonde você vai encontrar atipias celulares. Então, eu sempre digo, se eu tenho que mandar para o patologista tecido normal, para ele comparar com o tecido neoplásico, eu mudo de patologista, porque o patologista tem que conhecer o tecido normal. Se eu mandar biópsia situada em língua, ele tem que saber o tecido normal de língua como que é. Se não tem, vai procurar nos livros de histologia, vai ver como que pode ser. Então, o que a gente procura sempre fazer na área mais representativa da lesão. Não se pode fazer sob tecido necrosado, daí não vai encontrar nada. Então, se eu precisar fazer ela aqui no centro da lesão, sem tecido normal, é onde eu vou fazer a biópsia desse paciente. Então, isso é muito importante, fazer em local mais representativo para que você tenha certeza de um diagnóstico real do que possa acontecer, né? Nós temos aqui um outro caso de uma eritoplasia, olha, também bastante extensa, aonde foi tratada por radioterapia, por causa da extensão. O paciente também era etilista, fumava e bebia bastante. A filha, quando ia lá conosco, disse que não tinha fazer, que ele bebia todo dia. Foi feita só radioterapia e, infelizmente, evoluiu, inclusive, para um carcinoma invasivo e ele veio, inclusive, a óbito. E o grande problema, então, quando evolui isso aqui, para o paciente, porque o câncer de boca não mata rapidamente. Então, quando existe uma evolução de uma lesão dessa, que já não tem mais o que fazer, seria o ideal, que realmente é chato, é dolorido a gente perder um ente querido, muitas vezes falar para um paciente, para os parentes do paciente isso, porque que levar o mais rápido possível, porque as lesões de boca, o câncer de boca, até levar a um desfecho final, quando ele não tem mais cura, que ele faça radioterapia, faça quimioterapia, e isso já levou para metástase, o paciente sofre tremendamente. Então, vai evoluindo, tira o paciente do convívio social, tira o paciente do convívio familiar, tira o convívio do trabalho, ele não consegue trabalhar. Muitas vezes são chefes de famílias que são o sustento da família, que os íris está ali, porque depois da evolução dessas lesões, se tornam úlceras infiltrativas, existe um odor bastante fétido, que a gente diz assim, quando o paciente abre a boca, não dá para a gente aguentar o cheiro. Quem tem essa experiência pode realmente confirmar o que eu estou falando. Então, quando é em casa que ele está no ambiente de família, na mesma coisa assim, fica aquele odor, aquilo lá, então o paciente sozinho, além de ter a depressão, de ter uma lesão maligna, ele tem todo esse problema emocional, psicológico, que o afasta de todo esse convívio, que fica ainda pior para ele. Então, nós vemos um paciente sofrendo, que vai definhando, ele não vai conseguindo mais depois se alimentar, vai fazendo traqueostomia para respirar, e para sonda para poder se alimentar. Então, é realmente bastante sofrível e dolorido para nós
inclusive, observar um desfecho final de um paciente portador dessas lesões, né? Vamos, então, falar alguma coisa rapidamente, porque está se já esgotando o nosso tempo dos 40 minutos, não sei se pode ir a mais, né? Então, eu tenho corrido, não sei se... Professor, fica tranquilo, pode... Segue teu tempo. Eu tenho falado correndo, não sei nem se está compreensível para vocês, porque eu tenho falado Tá rapidamente para que eu consiga dar toda essa matéria aqui em 40 minutos, né? Ai, que delícia. Toca então, nós temos o líquen plano, que nós colocamos aqui por último, que vocês vão encontrar em livros também como sendo lesão cancerizável, mas ela não é lesão cancerizável. Ela se situa naquelas doenças, o que é um líquen plano? É uma doença imunologicamente imediata, uma doença autoimune, onde o sistema imunológico do próprio paciente agride suas células, levando ao desenvolvimento das lesões. Então, se ele é uma lesão imunologicamente imediata, o tratamento vai fazer o quê? A base de cortisona, de corticosteroides. E dependendo da evolução desse líquen plano, se é um líquen plano, por exemplo, assim, assintomático, não se trata, você vai ser fazendo acompanhamento, mas são aqueles acompanhamentos, aqueles líquen planos com formação de úlceras, de bolhas que dói, o paciente se queixa que arde bastante a mucosa bucal. Então, entra-se com essas tratamento à base de corticoterapia, levando o paciente a uma imunossupressão que pode favorecer o desenvolvimento de algum câncer. Então, só estou falando para vocês, porque se vocês encontrarem literatura antiga como lesão cancerizável, eles não são mais considerados, desculpe, então, hoje eles são mais considerados, se for para encaixar isso aqui, como sendo realmente uma condição cancerizável. Nós temos aqui um paciente portador de um líquen plano, com a característica daquelas células, aquele aspecto reticular, como vocês veem aqui, que basta isso quase para fazer um diagnóstico, com outras regiões também avermelhadas, erosivas, como vocês estão vendo aqui. Ele pode apresentar-se em forma de bolha, eles podem apresentar em forma de úlcera, que é extremamente sensível. Então, mas isso é fácil de nós fazermos um diagnóstico no consultório, porque não é uma lesão localizada como sendo uma lesão cancerizável. Nós vamos encontrar na língua, vamos encontrar em mucosa jugal, vamos encontrar, assim, em outras regiões que nos auxilia, porque uma lesão cancerizável, ela está localizada num local, entende? É muito raro o paciente ter 2, 3 lesões cancerizáveis, né? Então, nesse caso, nós faríamos o quê? Uma biópsia para nos dar a certeza que nós estamos frente a uma lesão cancerizável. Aqui, na língua, eu tenho um paciente com essa lesão aqui, que eu posso confundir com uma leucoplasia. Mas se eu olhar, eu vou ver aqui algumas estriazinhas, que me dá uma hipótese de diagnóstico de um líquen plano. Para tirar dúvida, vou fazer uma biópsia, pegar aqui bem no centro da lesão, aonde vai dar aquela relação assim de liquefação da membrana basal, infiltração dentro do tecido epitelial e os outros células, que isso não entra mais aqui com a professora Cíntia me assistindo, jamais vou falar de histologia, né, professora Cíntia, senão eu vou ser repreendido aqui por vocês, porque eu sou um estomatologia. Ai, quem vê pensa, professor. Eu sou estomatologista, minha parte é clínica. Parte de histologia são os patologistas mesmo que sabem e fazem o diagnóstico. Então, isso aqui é uma leucoplasia que pode, dentro do diagnóstico diferencial, nós temos que pensar, por exemplo, numa candidíase hiperplásica, que nós podemos ter também, por causa que é considerado por alguns autores como sendo uma lesão cancerizável. E o professor Tomasi brigava muito sobre essa hipótese, em que ele dizia que não. Quando os pacientes tinham essas lesões, em que houve transformação maligna sobre essas lesões, em que foi feita uma biópsia, foi-se encontradas as hifas, então ele dizia que, na verdade, não eram candidíase hiperplásicas, eram cândidas que se estabeleceram sobre uma leucoplasia. Ele diz, porque a cândida gosta de queratina, ela se alimenta de queratina, então é fácil ela se estabelecer sobre uma leucoplasia e ali se infiltrar, e que se for feito um diagnóstico encontrado a hifa, o patologista vai dar com uma candidíase hiperplásica, então ele vai dizer que o câncer se desenvolveu a partir de uma candidíase hiperplásica, quando na realidade ela foi uma leucoplasia que estava no local onde houve uma superposição de uma cândida sobre essa leucoplasia, né?
Aqui nós temos uma outra aqui, olha. E se nós olharmos clinicamente essa lesão, eu vou pensar inicialmente o quê? De uma leucoplasia. Entende? Então, posso pensar se fazer hipótese de diagnóstico, eu posso pensar que numa candidíase hiperplásica aqui, ó, que não sai por raspagem também. Eu posso pensar aqui o que num líquen plano em forma de placa, onde foi feita uma biópsia, foi tirado um fragmento bem aqui do centro e nos veio realmente como sendo o quê? Um líquen plano. Então, mas quando nós fomos observar a mucosa vulgar desse paciente, nós encontramos aquelas lesões em forma de estriadas, em forma de reticular, em forma de renda, como a gente chama, porque o líquen plano é muito raro que ele ocorra em apenas uma região, ele está muitas vezes em outras regiões também, né? E nós sabemos que o líquen plano, por ser uma lesão sistêmica, que é tratado geralmente por dermatologista, ele, em 2/3 dos casos, ele ocorre lesões em boca. Então, quando ocorre essas lesões de boca, é fácil de se fazer um diagnóstico através de uma biópsia e encaminhar esses pacientes para o dermatologista para que ele faça o tratamento. Porque como ele é tratado com corticosteroide, nós podemos até atuar se a gente tiver um certo embasamento em domínio sobre a farmacologia, mas nós temos que tomar cuidado porque se nós entrarmos com cortisona num paciente e eliminarmos a cortisona de uma maneira única, nós podemos levar esse paciente a óbito, porque a função da cortisona o que é? É pegar o sistema imunológico, fechar dentro de um baúzinho de 7 chaves, porque se o sistema imunológico está agredindo o paciente para desenvolver essas lesões, seja ele o líquen plano, seja ele o lúpus, seja ele o pênfigo, todas essas lesões que são imunologicamente imediatas, nós bloqueamos o sistema imunológico e existe uma regressão dessas lesões. Se nós interrompermos a cortisona de uma vez só, o paciente fica, como se diz assim, desprotegido do sistema imunológico e sem a cobertura da medicação, podendo levar esse paciente a infecções grandes, sérias, podendo levar até a óbito. Então, quando você faz o tratamento a longo prazo de cortisona, se ele está tomando como um exemplo, assim, 100 miligramas de cortisona por dia, nós temos que reduzir, por exemplo, assim, para 80 e fica tomando durante uma semana, depois reduzimos para 50 numa semana, depois, por exemplo, para 30 mais uma semana, depois para 20, depois 10, e daí depois de 10, daí uma semana, e daí a gente libera o paciente e tira a cortisona. Então a gente vai tirando, diminuindo a cortisona, e isso vai fazendo com que o sistema imunológico volte a funcionar, e esse paciente fique também já protegido com o seu sistema imunológico. Desculpe, fugi um pouquinho das lesões cancerizáveis, né? Era o que eu tinha para falar para vocês, aqui, para quem quiser bater um papo, me mandar um e-mail com alguma dúvida de vocês aqui, eu estou à disposição para conversar, e se tiver alguma dúvida, não sei que vocês vão fazer pergunta, uma coisa, eu estou aqui para, se eu souber responder, se não tiver, eu peço para a Cíntia e para a Daniela responderem por mim. Nossa, professor, é uma grande honra poder ouvi-lo, e todos nós aqui da turma estávamos comentando a respeito da saudade que deu de poder escutar. Parece que se a gente fechasse os olhos, estaria lá na sala de aula, escutando o senhor com picolé em cada mão, né? Hã? Com picolé em cada mão. Um picolé de sorvete em cada mão e ainda comendo um sanduíche de vina. Inclusive, ontem, essa a gente tem que contar, inclusive ontem a gente estava conversando, quando o senhor ganhou da Cíntia um pote de picolé, né? Nem fale nisso, por favor. E quase necrosou a língua, porque comeu de uma vez que tinha que pegar não, foi o palato. Ainda pelo pior. Foi o palato pior, né? Quase necrosou o palato, porque ele quis comer tudo de uma vez para não perder o sorvete, porque tinha que pegar o ônibus, gente. Dá para acreditar? São histórias que a gente não esquece. Não, aquela foi, quando eu cheguei aqui, minha esposa falou assim, não podia ter dado para os funcionários do hotel, tinha que comer tudo. Mas são coisas que acontecem. Eu sou, infelizmente, eu não me contenho frente a um picolé ou um sorvete. Eu sou sorvetólatra mesmo, entendeu? Gosto do sorvete e não me contenho. E daí foi o pote inteiro e depois ficou falando que quase perdeu o palato lá, né? Necrosou, inclusive, tinha uma lesão séria, fiquei lá uns 15 dias sem poder me alimentar, quase que doía, tinha que engolir, só gelado que eu podia engolir, porque quase não doía, o resto doía tudo. E vai no sorvete, né?
Isso mesmo. Então, pessoal, nesse momento, aqueles que quiserem... Eles perguntaram ali, professor, eu vou lendo para o senhor ou o senhor consegue ler aí? Acabei de achar aqui para ele, da hiperqueratose. Em relação à hiperqueratose, pode ser desencadeada por consumo constante de líquidos quentes, por exemplo, o consumo diário excessivo de chimarrão, onde existe aquecimento de metal da bomba do chimarrão, pode ficar metal que fica em contato com o lábio. O trauma pode ocasionar. Essa é uma grande discussão, inclusive existe muito trabalho feito aqui no sul do país, aqui em Rio Grande do Sul. Então, o que causa realmente, não só o chimarrão, todos os alimentos, tem aqueles que tomam aquele café fervendo, aquelas lobas, eles podem aumentar a queratinização. Não existe, por exemplo, assim, um estudo que confirme realmente que o uso constante do chimarrão leve ao desenvolvimento do câncer. Agora, a queimadura da bomba, assim, daqui, pode causar lesões no lábio, como não só muitas vezes, por exemplo, assim, o chimarrão, quem fuma charuto, por exemplo, que usa sempre no mesmo local o cigarro, pode também ocasionar aquelas aquelas leucoplasias de lábio pelo hábito, pelo calor. A gente sabe que na ponta do cigarro a temperatura chega a 700 graus. Então, isso leva, além da fumaça ser irritativa, o calor da fumaça também leva a essa irritação que causa também o calor do que tem o hábito de tomar assim, uma cuiazinha de chimarrão, né? E tem um outro aqui, do líquido, qualquer coisa. Líquen esclerótico atrófico. Pode estar presente na mucosa bucal? Líquen esclerótico atrófico. Pode sim, pode ele estar assim, presente dentro, na mesma proporção que tem aquele outro, de 2/3 deles podem estar também presente na boca, com as mesmas características, né? Café com alpino, o que é isso? Não, pai, você não precisa ler tudo. Essas eram as perguntas, depois você lê tudo. Tá bom. Mais alguma pergunta? O café com alpino deve ser alguma lembrança de alguém aí com relação ao passado. Pode ser que eu vi aqui escrito. Tem aqui de lembrança. Tá. Mais alguma pergunta de vocês? Então, não sei se ficou satisfeito, se deu para fazer, porque vocês sabem que falar sobre câncer, lesão cancerizáveis em 40 minutos é muito difícil, e a gente acaba correndo muitas vezes, deixando alguma coisa de fora. Se tem alguma coisa que eu esqueci que vocês lembrarem, quase que a gente passa a comentar algumas coisas daí, né? Que é, Daniela? Você sempre consegue ser brilhante, né, professor? Não, você consegue não, passar. Para o senhor ter uma noção, tem uma colega nossa que deu palestra terça-feira. Aquela de ontem foi maravilhosa, Mariline, né? A Miriam foi, assim, espetacular, né? Eu não sei se terça-feira o senhor assistiu a professora Ana, aquela lá da Inglaterra. Ah, sim, aquela ela também. Ela está assistindo aqui, mandando mensagem para mim, assim, encantada com a aula do senhor, tá? Não está igual a dela, não. Lindo, amor. Você pode ver que no início eu estava bem nervoso, né, inclusive, né? Aqui. Mas eu acho que o senhor está mais nervoso com a questão da tecnologia, porque aqui, ó, mandando mensagem. Olá, doutor, fotos lindas. Isso que a gente tem digitalizado. Se for ver o que tem em slide para pôr em carrossel, que acho que só ele tem isso na vida, meu Deus do céu. Tem que digitalizar tudo isso, professor. Mas não fica boa digitalização, fica avermelhado, perde a qualidade da digitação do slide. Já tentei fazer isso. Nós vamos ter que encontrar um recurso assim, bonitinho, viu, professor? Ou empresta todos eles para você digitalizar. Eu estou tentando pegar um negócio aqui que eu quero passar para o senhor, que deu um problema. A Diana já querendo mais aulas. Tá bom. Diana, faz umas perguntas aí, Diana. Eu vou salvar. Deixa eu procurar. Tudo que o pessoal falou no chat, daí depois o senhor lê com calma. E aí o pessoal falando, professor, que realmente nós propagandeamos a palestra certa. Agora eles entendem o porquê foi feita tanta propaganda. Mas isso é o que eu não gosto, porque quando você coloca o santo muito alto...
Se ele cair lá de cima, os pedaços são maiores. Eu prefiro ficar na terra mesmo. Professor, a nossa turma de 98 tem muitas pessoas aí acompanhando. Muito bom. O professor, o Laerte está aí, o Fábio André está aí assistindo. Joia, o Fábio André está em Ponta Grossa, aquele Sandrinha, lá não aparece mais em Curitiba. Aparece aí, Fábio, para ele. Cadê o Fábio? Como é que tá, Fal? Tudo bom? E o marido, onde é que está? Pois é, professor, ele não está aqui agora, mas muito contente. Aí o Fábio, ó. Eu sempre acompanho você com os cachorrinhos dele ali. Isso mesmo. Ele está ali. Olha o Fábio André. Eu queria só passar aqui o vídeo. Dá risada, menino. Dá risada, menino. Quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein? Pois é. Nós naquele hotel ali da Unipar ali, lembra? O que você tem para contar, Fábio? Putz, estamos aqui de quarentena. Agora, depois... trabalhando. Mas você começa a ficar velho, já começa um monte de doença crônica, não posso sair de casa, aquela conversa toda. Já começa a ter pressão alta, já tem asma, já tem isso, já tem aquilo. Mas é o que o pessoal aqui fala, né? Meu filho outro dia chegou para mim e falou: pai, você não saia de casa, não vai trabalhar, porque você não é do grupo de risco. Você é o risco inteiro. Você é idoso, você é obeso, você tem leucemia, você teve infarto com parada cardíaca, você tem câncer de próstata, você quer mais o quê? Igual diz, a minha maior frustração é sair de casa e de repente a pessoa passar por mim e falar: velho, vai para casa. É bom. O pior é ser acordado pela polícia, né? É isso mesmo. Mas, ó, aqui, ó, e você, quando é que vai dar uma palestra aí? Mas eu não tenho o mesmo... Eu tenho o mesmo ibope. Ó o Laerte aqui, a Laerte, dá sua cara aí também, ó. Só deixa ele responder a pergunta do Douglas aqui. Tem uma pergunta do Douglas ali. Douglas, o caso é o seguinte: a leucoplasia quando há o aparecimento perceptível da leucoplasia, quanto tempo, em média, pode ocorrer a evolução da doença para uma lesão cancerosa? Se não tiver trauma, se não tiver uma condição como o etilismo, por exemplo, um trauma, ela pode ficar a vida inteira sem sofrer transformação maligna. Agora, se depende de cada organismo, por exemplo, se essa leucoplasia vier se transformar num carcinoma verrucoso, que dentro da histologia a gente chamaria assim um carcinoma bem diferenciado, isso demora muitas vezes, porque, como eu falei para vocês, a leucoplasia sofreu a iniciação. Então, para ver da iniciação, ver a promoção do desenvolvimento do câncer, isso depende, pode levar meses, pode levar anos, como pode levar semana, dias. Se o paciente está suscetível e ele tiver uma leucoplasia, por exemplo, assim, mosqueada, como a gente chama, com regiões avermelhadas no meio dela, isso pode se transformar num carcinoma indiferenciado, que ele é extremamente agressivo, ele é infiltrativo, é igual àquela primeira lesão que eu mostrei para vocês, com aquele assoalho de boca extremamente. Então, isso rapidamente pode. Então, cada caso é um caso. Se eu tiver um carcinoma verrucoso, uma leucoplasia que transforma-se para esse aqui, como posso ter a vida inteira a leucoplasia sem se transformar? Porque só 6%. Eu sempre dou dois enfoques quando eu falo em leucoplasia. Se o paciente é relaxado, não se cuida, não faz nada, eu chego para ele e digo assim: olha, tome cuidado que 6% dessa lesão vai se transformar em câncer, você vai morrer. Agora, se é um paciente que ele tem cancerofobia, se falar em câncer, ele já morre de medo, eu digo assim: fique tranquila que 94% não ocorre nada. Então, a gente muda o enfoque que dá para o paciente, muitas vezes assim, como dizer para o paciente. Então, não dá, tudo depende dos fatores, dos traumas e, muitas vezes, do
do estado do organismo do paciente que lá, porque tem Celsius, inclusive, assim, ele falava, já em 1970, ele dizia, tentar explicar o câncer e tentar explicar o absurdo. Então, é realmente uma lesão que toma, muitas vezes, caminhos que nós não sabemos no que vai dar, né? Então, a leucoplasia pode ficar a vida inteira sem se transformar, como pode rapidamente se transformar numa lesão extremamente agressiva, né? E pode ocorrer a regressão da leucoplasia de alguma maneira? Pode haver uma regressão da leucoplasia? Não. Se for leucoplasia, não ocorre regressão. Daí você está frente a uma hiperqueratose reacional. Se ela desapareceu sozinha, ela não é leucoplasia, é uma hiperqueratose reacional. Essa que nós podemos fazer a diferenciação clínica entre se é uma hiperqueratose ou se é uma leucoplasia. Tira o trauma, desapareceu, é hiperqueratose, não desapareceu, é leucoplasia. Douglas, agradecendo, prof. Vamos lá, povo. Já vou avisando, segundo ano, quinta-feira, teremos aula sobre esse assunto. Já vai estar fresquinho. Na verdade, nós só vamos brincar, né? Olha a cara dela, vocês vão ver a brincadeira que a Cintia inventou. Aqui tem uma pergunta, se tem alguma lesão, se eu já ouvi alguma lesão maligna em touros. Se for, não, depende do que ele quer interpretar ali pelo toros. Se, por exemplo, assim, se ele quiser aqui caracterizar o toros como aquele crescimento ósseo, eu nunca vi, não ocorreu. Agora, se ele pensa uma transformação maligna em cima do tórax, ou seja, na camada epitelial que reveste, isso pode ocorrer se existir, porque existe uma superfície mais elevada que pode ocorrer trauma sobre, principalmente se muitas vezes um paciente, um profissional quer fazer uma prótese num paciente sem remover cirurgicamente. Imagina um tórax em mandíbula e o paciente vai querer fazer, o profissional vai fazer uma PPR, a barra lingual vai ficar pegando sobre esse tórax, pode levar ao desenvolvimento daí de um carcinoma no tecido epitelial, não no tecido ósseo. Pronto? Vamos lá, moçada. Quer ver eles começarem, professor? Quem fizer uma pergunta boa... Ganha meio ponto da nossa. Facinho, facinho. Já começa a chover pergunta aqui, professor. Gente. Olha lá, olha o Jimmy aparecendo. Da Terra do Gelo. Quanto tempo, Jimmy? Saudades de você também, hein? Onde é que você anda? É o Jimmy. Eu lembro dele. Ô, professor, sim. A professora Ana está com problema na conexão dela. Ela mandou uma pergunta aqui para mim, no meu WhatsApp. Doutor Cleto, qual sua experiência com leucoplasia verrucosa proliferativa? Quanto remover, manejar? Ela disse que não conseguiu mandar aí pelo chat, que estava dando problema. Olha, nós tivemos um caso de uma hiperplasia verrucosa proliferativa, um paciente que, inclusive, era do hospital de clínicas, imunodeprimido, ele estava na fila de transplante, inclusive, e daí estava na fila e desenvolveu essa leucoplasia verrucosa, extremamente sérios, inclusive, só que o que aconteceu, eu me aposentei e o caso ficou na faculdade, não sei no que acabou desenvolvendo, mas foi feito, inclusive, várias biópsias, ele vinha lá na faculdade e era extremamente grande. Então, era o único caso que nós tivemos, era essa hiperplasia verrucosa proliferativa, era esse paciente que foi encaminhado do hospital de clínica para nós, e que era extremamente grande, assim, pegava... A mucosa bucal inteira do paciente praticamente era envolvida por essa lesão, totalmente esbranquiçado, assim, quando ele abria a boca,
parecia que ele tinha um floco de algodão na boca inteira, que era o desenvolvimento dessa leucoplasia. Mas era um paciente extremamente imunodeprimido, o paciente estava no transplante de medula do Hospital de Clínicas, inclusive que nos foi encaminhado. Então, é o único caso que eu tive nesses 50 anos de profissão dessa leucoplasia verrucosa proliferativa, né? Olha aí, pessoal, a notinha, aproveitem a oportunidade. Ai, gente, tá marrom. Aqui, ó, a Diana tá perguntando, mais uma pergunta aí, professor. Ah, todo mundo quer pôr tudo em dia. Não, tá aqui. Não sei, acho que não. Diana não apareceu Diana aqui. Ah, não. Ela tá com o nome do marido, Leonardo. Ah, tá. Ah, tá, ok. Professor, pacientes em tratamento de quimioterapia que apresentam mucosite severa pode apresentar predisposição de lesões cancerizáveis pela mucosite? Não. A mucosite causada pela quimioterapia, inclusive, ela é facilmente reversível. Uma vez terminada a quimioterapia, um tratamento, ela desaparece, muitas vezes, assim, em torno de 1 mês, 2 meses, assim, vai havendo um certo alívio. É extremamente desagradável, ruim para o paciente, porque esse paciente não consegue se alimentar, se torna mais, como se diz assim, debilitado, porque dói realmente, né? Mas não tem, assim, a transformação maligna a partir da mucosite, não, porque ela começa em consequência da quimioterapia e logo depois daí ela desaparece, quando termina de fazer a quimioterapia, né? Que é o que eu tenho para falar sobre a saliva artificial. A saliva artificial é muito utilizada em algumas doenças, como síndrome de Sjögren, em pacientes que sofreram radioterapia do complexo maxilomandibular, principalmente se atinge as glândulas salivares, principalmente as que formam maior quantidade de salivas, as sublinguais, submandibular, a parótida. Então, isso aqui é o que acontece? Ele dá um certo alívio para o paciente, né? Então, pacientes que passam, em consequência da falta de saliva, passam a desenvolver a cárie de radiação, inclusive, então e o paciente fica muitas vezes com a boca seca, não consegue se alimentar, pode formar pequenas fissuras, úlceras na boca, extremamente doloridos, então ele é bastante utilizado. E hoje em dia, inclusive, nós temos a saliva em forma de spray, inclusive, e que eles têm um certo componente, assim, meio oleoso, que, somente à noite, ele faz um spray na boca, assim, e dá um certo conforto para o paciente, né? Não sei se era essa a finalidade da pergunta, ou se era o que ela quis perguntar a respeito disso daqui. Foi isso mesmo, sim. Ela até falou que ela já teve um paciente com essa síndrome de não sei o que. De Sjögren secundária por reumatismo. Porque a síndrome de Sjögren pode ser primária e a secundária quando causada pela artrite reumatoide, pelo reumatismo, né? Então, pode dizer, porque elas estão associadas, a artrite reumatoide não é o reumatismo infeccioso, seria a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune que atinge as articulações. E a síndrome de Sjögren também é uma doença autoimune, imunologicamente mediada, que atinge o quê? As glândulas sudoríparas, as glândulas lacrimais e as glândulas salivares. Então, o paciente fica com a pele seca, não tem lágrima nos olhos, né? Então, desculpe, lágrimas aonde tem que ser obrigatoriamente nos olhos, e falta de saliva. Então, que são doenças imunologicamente mediadas, né? Síndrome de Sjögren pode ter associação com alterações periodontais? Não. A associação periodontal, ou seja, uma periodontopatia, pode estar associada à síndrome de Sjögren pela falta de saliva. A falta de higienização que dificulte pode dar formação de tártaro, levando a problemas então mais sérios, formação de bolsas, inclusive levando a uma periodontite, mas não tem a relação, não está associada à síndrome de Sjögren com alterações periodontais. Seria uma consequência da falta de saliva, né?
Realmente, nunca teve uma pergunta sem resposta, Sérgio, eu concordo. Tem bastante, é que vocês estão sendo extremamente cautelosos, só estão fazendo pergunta que eu sei responder. Mas eu sou, sinceramente, eu não sei responder, eu digo, olha, não sei. Estou vendo o Sérgio ali embaixo, olha. E como é que está e quanto tempo, hein? Naquela época você era mais jovem, né? Você está com... Mais jovem, mais magro, mais cabelo. Mais cabelo. Está em que disciplina, Sérgio? Endodontia, professor. Na periodontia. Endo. Endodontia. Então, passe a examinar os seus pacientes, viu? Como? Passe a examinar a mucosa dos seus pacientes. Não vai colocar... Examino. Isso eu aprendi com o senhor. Não consigo até você olhar tudo. Tá bom, então. Esse fez história, né, Sérgio? Fez todo mundo aprender com tudo. Nossa, não tem como. A gente aprendia, a primeira coisa era olhar na boca inteira primeiro, para depois ir lá no dente. Isso aprendi e eu procuro fazer sempre. Tá bom, então. Sim. A função do professor é isso, servir de degrau para que vocês subam e almejem patamares bem mais altos, assim como vocês estão lá hoje, dominando, dando as aulas na faculdade, né? Passaram a Cíntia, a Daniele. Então, é sinal que o pouco que eu sei, eu ensinei para vocês, que vocês conseguiram subir muito além de mim, né? Então, eu fico satisfeito e realizado com isso. Jamais, professor. É verdade. Jamais. Aqui, ó. O senhor é insuperável. Professor, olha. Só tem uma pergunta do Gabriel. Existe algum método além do laser para tratar pacientes? Com mucosite severa antes do fim da quimio e rádio? Olha, é extremamente difícil isso aqui. É analgésico para esse paciente, porque não tem o que dar para o paciente. Então, esse laser, que ele faz uma certa analgesia na boca do paciente, que ajuda a ele passar essa fase dessa mucosite causada, então, pela radioterapia, e muitas vezes também a quimioterapia o causa, né? Mas muitas vezes a radioterapia é que mais causa essa mucosite mais rapidamente, né? Mas isso não tem. O laser que faz uma certa analgesia, que o paciente dá um certo conforto para o seu paciente. E é o que aqui na faculdade você faz, é isso. Pega aquela lâmpadazinha lá e fica passando na boca do paciente, se não pelo menos psicologicamente dá um certo conforto para o paciente. Adoro. Ótimo, professor. Adoro. O que o esposo está fazendo ali atrás, ali mexendo? Está aqui tomando cerveja, professor. Olha que beleza. Manda um abraço. Sexta-feira, né? Estou vendo aí. Professor. Professor, mandaram um potinho de sorvete para o senhor aí ou não? Não veio, vou ficar cobrando. Vou mandar entregar um pote de sorvete aí pro senhor. Tá bom. De coco ainda? Que? É o de coco, sim. De coco, tradicional, né? Ó, já tá todo Mas mundo eu nunca querendo esqueço mais. aquela vez que nós demos, nunca esqueço uma vez que nós demos intervalo e da aula teórica, e de repente foi para dar, chegou 3 acadêmicas lá, cada um com um picolé, não estavam assim, cada um chegou depois, eu estava dando aula, segurando 3 picolé na mão, conversando e lambendo um de cada vez para não derreter naquele calor. Para não perder, né? Não, e não ofereci. Congelou a língua, comendo pó de sorvete. Não ofereci para ninguém, comi os 3. Perder sorvete nunca. Não é prejuízo, né? Professor, mas olha, uma maravilha poder encontrá-lo, maravilhoso mesmo, é impagável esse momento. Eu falei para os alunos, eu fiz tanta propaganda durante a semana toda, professor, porque todas as minhas aulas, acho que desde o primeiro dia que eu dei aula, que os alunos já não tinham mais aula com o senhor, eu sempre contei histórias do senhor. Eu falava assim, eu tinha um professor que dá aula para mim aqui, que deu aula, ele falava assim, a história que o senhor falou assim, sabe, tenho certeza, essa história que o senhor conta do outro professor, tenho certeza que você não viu câncer, mas muito câncer já te viu. Na hora que o senhor contou, eu falei, gente, arrepia. Ainda coloquei para ele, você lembra as historinhas que eu conto? São todas as histórias dele. O ato de contar essas histórias, contar os casos dos pacientes, a forma de ensinar. A gente pega tantas as manias, tantas as coisas,
que eu tenho certeza que muitos dos alunos, acho que viram a gente falando das situações, das coisas, eles viram da onde que a gente puxa os hábitos. Então, eu falava assim, ai, como... Várias vezes eu falava assim, Dani, ai, que a gente podia tanto trazer o professor Cleto. E eu comecei a fala da semana, porque, infelizmente, a gente viu que o grande transtorno, né, dessa pandemia e a frustração, os alunos do primeiro ano frustrados, porque começaram o curso com a vontade de começar com as práticas, ir para as clínicas, atender os pacientes, porque aqui a gente começa a atender desde o primeiro ano, né? E começar a sentir o curso, a grande vontade dele, né? E aí veio mais 30 dias afastados, e agora saiu mais 60 dias que veio ontem do governo, né? Então, enfim, 60 dias só em agosto, né? E o quarto ano frustrado também, né? Na expectativa de como que vai ser, tudo certo para se formar, todo mundo colocando, vem CRO, vem CRO. Todos nós tivemos a grande sorte, né, pessoal? Eu tenho a grande sorte de contar com um corpo docente, professor, que eu acho que, assim, vocês puderam ver que está aqui o Fábio André, que foi inspiração para mim, o senhor, o Laerte, os meus grandes amigos que estão aqui, né? Estou tendo a honra de encontrar grandes amigos da faculdade, que o senhor conseguiu trazer, porque olha como que nós fomos motivados por grandes professores. Olha que orgulho. E o senhor conseguiu trazer, nós não conseguimos fazer um encontro de turma. O senhor tem uma noção nos nossos 20 anos de faculdade. E o senhor, professor Cleto, conseguiu nos unir. E a tecnologia conseguiu nos reunir. Meu só. O senhor vê que coisa. Feliz com isso. O tanto que nós gostamos do senhor. Tá. E a tecnologia conseguiu fazer isso. O Fábio André, acho que fazia uns 4 anos que eu não via. O Laerte ainda encontro mais, em virtude da universidade, né? Que a gente acaba se encontrando, ou fala online e tudo mais, com o padre e tudo. O Flávio, de vez em quando, está por aqui. O Márcio, a gente acaba conversando alguma coisa, né? Mas conseguir oportunizar. Eu sabia que eu ia chorar, professor. Ela falou que não iria chorar. Disse que não ia. Mas começar a chorar, porque ela chorou quando eu falei, professor Cleto, vai fazer. Ela falou assim, vou começar a chorar já. Eu falei, não chora não, espera para você chorar lá no dia. Mas não, a hora que eu vi, o professor Cleto aceitou. Aí o Fábio André veio assistir. São as pessoas que me inspiram muito. O Laerte está aqui. São, né, o Marcião sempre está por perto. São as pessoas que me inspiraram, assim, que é a docência. Então, tá bom. Toma uma cervejinha por aí, pronto. Feliz. Aproveita o responde e toma uma cerveja com ele. Então, agora, daqui, eu estou com a minha tacinha aqui. Tá São bom. pessoas, tá todo mundo colocando, professor, não sou só eu, não. A chorona sou eu. E aí, a gente conseguiu montar uma semana. Essa semana foi uma semana de aula que a gente quis trazer para os nossos alunos, com pessoas que inspirassem eles, que pudessem fazer uma semana diferente, que acrescentasse aprendizado para eles, e que pudesse dizer assim, a época está ruim, mas a gente não precisa ficar em casa reclamando da vida. A gente pode aprender, pode fazer dias diferentes na nossa vida. Uhum. O senhor conseguiu fazer o melhor final de todos. O senhor conseguiu terminar essa semana muito, muito boa. Então, foi um ponto final excelente. Uma amizade que eu fiz lá, que eu lembro sempre, e quase não encontro mais, foi o professor Márcio Opner, acho que é Opner, né? Não sei como que é o sobrenome dele, da dentística. Ele está em Maringá, não sei onde que ele está. Ele está em Londrina. Ah, em Londrina, né? Londrina, eu mandei mensagem para ele, ele todo tímido. Ele ia entrar, segundo nada, ele ia entrar muito bem surdina aqui.
Tá bom. Eu lembro dele que a gente sempre saía, comia sorvete, tomava uma cervejinha depois. Então, é ele que sempre saía. Era o Fábio, o Márcio, o Laércio também, a gente saía sempre lá quando estava em Moarama, né? Até para fofoquear a gente saía depois lá. Não. Mas tá bom. Então. Um tempo muito bom, e é tão bom a gente poder ver isso, e é muito bom mostrar isso para os meus alunos, que os meus alunos estão sendo guerreiros, são alunos bons. Eu vejo uma turma como a nossa turma era, sabe? É uma turma que gosta de aprender, uma turma que gosta de coisas novas, é uma turma que está se superando frente a tudo isso, né? E poder ter vocês aqui foi algo muito bom, poder mostrar para eles essa diferença, sabe? Então, eles verem esses relatos, ver esse lado humano, que todo mundo está em casa, mas que a gente pode fazer a coisa diferente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado de coração. Obrigado a vocês Muito também. obrigado. Agora a gente vai ter a gente chama de happy hour online. Eu vi ontem a moça cantando, ela tocando o violão bonito. Não, mas agora vai ter num estúdio. Opa. Vai ficar aberto no estúdio da universidade, vai ser transmitido pela TV também, pela TV UP, pela TV Mais da Unipar, o canal de TV da Unipar, tá? Só que ele é um canal fechado, mas não sei se dá para acompanhar. A Carol, que é a nossa cultura aqui da Odonto, depois ela pode investigar, mas vai estar transmitindo aqui pelo Meet. Então, professor, normalmente a gente pega uma bebidinha, quem pode. Quem não toma o seu suquinho, né? Eu já estou aqui com o meu drinkzinho que o meu marido preparou. E agora é a hora da gente relaxar o coração. A gente relaxa o nosso coração. A gente relaxa o nosso coração, curte. E agora é a hora do bate-papo, para relaxar o cérebro, relaxar o... Pode respirar, professor, vamos fofocar. Colocar a história. Giovana, muitíssimo obrigada pelo apoio. Eu que agradeço. Aí. Sei que você estava nos bastidores nos ajudando, tá? Muitíssimo obrigada mesmo. Aos meus amigos, Fabião, fiquei conosco também, foi muito bom te ver, meu amigo. Foi ótimo te ver. Laerte, eu vi que tem vários colegas de outras turmas que entraram aqui também. As outras turmas tem de outros anos, não tem só da nossa turma. Muito bom ver. Meus queridos alunos, fica aí que tem coisa agora para vocês. A professora Carol vai estar apresentando o grupo agora, tá bom? Ok. Antes de ela apresentar, deixa eu só dar um oi aqui. Professor Cleto, tudo bem? Professor César. Como é que vai? Tudo bom, tranquilo? Como é que vai você? Na época eu era... O que você anda inventando lá, César? César de Bauru, né? Tudo bem, professor, cara? ele tem uma que ele não era professor na época, tá? O César era o... Como é que se diz? Era o do professor Piscine, né? Era o professor Piscine o nome dele, né? Antônio Carlos Piscine, exatamente. Isso mesmo, grande César. Olá, você está com isso tudo aí? Sim, de Bauru. Depois o Piscine acabou indo para Cascavel, eu fiquei aqui em 2001 e acabei ficando até hoje. Que bom, cara. Isso aí, César. Ô, Fábio. Pessoal, esse é o professor do Sergão. Ô, Fábio, o Cleto que estava na época, o César já não era professor na época? Eu acho. Estagiário. Eu acho. Não lembro, eu acho que era, não era? Não existia estagiário. Ele falando que era estagiário só. Ele fica bravo. Ele era professor. Na época era namorada, mas ele era professor. Cíntia, tem uma história, sabe, não sei se você lembra. Eu cheguei um dia com o Dr. Piscine e o Renan deu pra gente a chave do apartamento ali do lado da faculdade.